Bom dia pessoal, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre motor de rotor bobinado. Então a gente vai conseguir fazer aqui o controle da velocidade através da adição de resistências ao rotor. Então a gente vai analisar um pouquinho como funciona esse motor e depois a gente vai fazer aquela simulação clássica no CAD Simu. Então vamos lá. Então, características do motor de rotor bobinado. Hoje em dia não é muito comum você encontrar esses motores na indústria. Você pode encontrar ele muito em ponte rolante, movimentações de grandes cargas, esteiras para grandes cargas, mas são motores de grande porte. Então é um motor que permite múltiplas velocidades que não são que são obtidas aqui através da conexão de elementos resistivos, são os enrolamentos do rotor. Esse motor aí possui uma conexão que dá acesso a esse rotor bobinado, onde o fechamento externo a gente agrega resistências e, de acordo com o valor dessas resistências, a gente consegue alterar a velocidade desse motor. Uma grande vantagem dele é que ele sempre mantém o torque. Então a gente sempre tem um torque ali constante. Então é muito utilizado aí em moinhos, fornos rotativos, pontes rolantes, navios, mineração. Então são as utilizações desse motor. Claro, você com um motor de grande porte, a utilização do inversor de frequência ela fica muito cara. Então esse motor ainda é utilizado em motores de grande porte. Então é importante dar uma olhada nele. Então aqui está a construção básica desse motor. Então o que a gente tem aqui tem o motor propriamente dito, temos aqui o estator, um estator tradicional, o rotor, que agora é bobinado, não é mais gaiola de esquilo. E essas conexões dessas bobinas do rotor, elas estão presentes aqui nesses anéis coletores. Então a gente tem um anel aqui, as escovas coletoras e os terminais de acesso. Então, através da curva do conjugado, o que a gente consegue perceber aqui? Ó? Como a gente vai mexer no escorregamento, então aqui o rotor mais o R1, R2 e R3 do nosso circuito, a nossa curva do conjugado vai ser essa e a velocidade aqui vai ser a mais baixa. Então tem uma grande diferença aqui entre a rotação síncrona e a rotação real, né? Se eu retirar uma resistência, então vou deixar R1 e R2, curva azul. Então a minha velocidade aumenta um pouco, mas a gente percebe aqui que o conjugado ainda permanece praticamente o mesmo. Deixando apenas R1, minha velocidade é um pouco maior e a curva do conjugado permanece aqui praticamente a mesma, cor laranja. E em vermelho a gente tem aqui a retirada de todas as resistências desse rotor e o motor vai ficar na velocidade nominal. Então lembrando que a velocidade nominal ela é sempre abaixo da velocidade síncrona. Então vai estar na velocidade nominal e a gente percebe aqui que a alteração do conjugado ela é bem pequena. Então é uma grande vantagem aí desse motor. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui como que a gente pode fazer isso através de um comando elétrico. Então aqui tem uma ideia básica. Temos aqui o rotor bobinado, as escovas aqui com os coletores e os anéis e as resistências. Se eu não ligar nenhuma contatora aqui, nós teremos todas as resistências inseridas aqui em série com o nosso rotor. Então a velocidade será mais baixa. Ao ligar as resistências, ao ligar os contatores, a gente vai eliminando as resistências aqui. Então a gente vai eliminando cada resistência até quando a gente ligar a K13, o motor vai operar na velocidade nominal dele. E em relação ao estator, é feita a alimentação de maneira tradicional, igual um motor convencional, lá, um motor de indução trifásico. Você faz o fechamento e coloca a tensão de alimentação nominal nos terminais do estator. Tá ok? Então vamos dar uma olhada agora na simulação. Lembrando que se você quer saber da simulação, abre lá os primeiros vídeos e eu mostro como você faz passo a passo. Então vamos lá. Então aqui está nosso comando, então vamos dar uma analisada nele. Tradicional disjuntor motor, para proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Um contator de alimentação aqui, que é o K1. Um motor de rotor bobinado. Então onde está esse motor de rotor bobinado? Está aqui em motores, é esse aqui, ó. Wound Rotor Induction Motor. Esse carinha aqui é o motor de rotor bobinado. As resistências, então aqui a gente colocou as resistências. Então as resistências a gente vou localizar elas aqui que tá aqui, ó, junto com os inversores aqui em power. Então estão as resistências aqui. Então tem a resistência tripla, a gente usou a resistência tripla aqui também. Então aqui a gente tem lá
resistores e os contadores aqui para eliminar. Então, se eu ligar o motor normalmente sem ligar o K11, K12, K13, o motor vai estar na velocidade mais baixa. Quando eu ligar o K11, ele vai para uma velocidade aqui um pouquinho mais alta. Quando eu ligar o K12, ele vai para uma velocidade um pouquinho mais alta. E quando eu ligar o K13, ele vai ficar na velocidade nominal. E aqui está o nosso comando. Esse comando aqui é um comando bem interessante para ser analisado. Então vamos dar uma analisada aqui no comando em conjunto. Aqui. A gente vai perceber que agora a gente tem aqui um contador de transição. Esse contador vai aparecer em vários lugares aqui do meu comando. Como que ele vai funcionar? Então, se eu observar, tem aqui embaixo também, ele é um contador auxiliar. A ideia dele é ele poder fazer um acionamento quando eu pressiono o S1 e quando eu volto o S1. Então, ele vai preparar o próximo contador para ligar. Então, toda vez que eu der um pulso aqui, o K6 vai ser responsável por ligar um contador e preparar um outro contador quando ele é desacionado. Então, o que a gente vai perceber aqui? Ó? Quando eu pressionar o S1, K6 liga, esse contato fecha, liga o K1. Então, ligando o K1, eu ligo a alimentação do meu motor. Só que eu vou perceber que aqui ó, fechou esse K1, só que o K6 aqui está fora. Então, esse contador aqui não vai ligar, o K61 não vai ligar. Ele só vai ligar no momento que eu parar de pressionar o S1. Quando eu parar de pressionar o S1, o K6 fecha, o K1 está ligado, eu ligo o K61, que é um auxiliar para comutação. Então, ele vai me auxiliar aqui, ó, nesse momento. Quando eu pressionar novamente o S1, o K6 liga, e aí eu ligo o K11 retirando o R3. Aí eu tenho aqui um contato de retenção. Quando o K6 sair de novo, parei de pressionar o S1, o K11 ligado, eu ligo o K62, que fecha aqui, preparando o quê? Para o próximo acionamento do K6. Então eu tenho que desacionar o K6, acionar de novo para poder ligar quem? O K12. K12 ligado, fechei aqui retenção. Então aqui ele vai preparar. Quando eu desacionar novamente o K6, aí ele vai ligar o K63, que vai deixar preparado o acionamento de quem? De K13 no novo acionamento de K6. Então é um cara bem interessante para a gente analisar aqui o funcionamento. Então eu vou trabalhar tanto quando eu pressionar, quando eu parar de pressionar aqui o S1. Então vamos analisar esse comando aqui funcionando. Então vamos lá, vamos ligar a simulação. Primeira coisa que eu faço é ligar aqui o disjuntor motor, alimentei todo o meu comando, M1 desligado. O que a gente vai perceber num primeiro momento? Quando eu pressionar aqui, o K6 vai ligar, né? Vou ligar aqui o K6, só vai ligar o K1. Quando eu parar de pressionar o S1, a gente vai perceber que esse contato NF com o K1 ligado vai ligar o K61, preparando para o próximo ciclo de transição, que está aqui. Então vamos lá, vamos ver esse ciclo acontecer. Então vim aqui, pressionei S1. Olha lá, ligou K6, ligou K1. O motor está girando na velocidade mais baixa. Parei de pressionar. O que a gente percebe? O K6 caiu. Quando ele caiu, ele fechou esse contato, já estava ligado o K1, ele ligou o K61. Não fez nada, esse K61 é apenas um contato auxiliar. O que ele vai ficar aguardando? O próximo acionamento aqui do K6 para ligar o K11 e retirar esse conjunto de velocidade aqui. Então, se a gente observar, a gente está na velocidade mais baixa. Então, vamos analisar agora esse acionamento. Então, eu vou acionar o S1, você vai perceber que esse K6 vai ligar esse K11 e esse K11 vai retirar esse conjunto aqui de resistências. Então, vamos lá. Pressionei, o K6 ligou, K11. Tirou a resistência, a velocidade aumentou um pouco mais. Agora olha que interessante. Vai funcionar da mesma forma. O K6 aqui está ligado, K11 ligou, só que o K62 ele vai depender do quê? Quando eu desligar o S1, esse contato aqui volta a ser fechado, ele vai ligar o K62, preparando no próximo acionamento do K6, ligar o K12. E aí eu vou retirar essa outra resistência. Então, vou fazer esse teste. Ó. Desacionei aqui o S1, ligou o K62. Ao pressionar novamente,
gente vai ver que vai ligar o K12 e vou retirar o R2. Então minha velocidade aumentou. Olha lá, preparei o K63 agora e vou acionar aqui, vou colocar o K13 e vou tirar todas as resistências aqui do meu motor. Então esse é um comando muito interessante assim, de você analisar, para você poder fazer esse tipo de transição para outras aplicações, né? Você pode usar isso aqui para várias aplicações que você precisa de uma transição através de pulsos. Então vou desligar aqui, todo mundo vai cair ali. Vamos fazer de novo aqui, só que numa vez só. Ó, liguei, ligou K1, desliguei, ligou K61, preparou para retirar o R3. Pressionei de novo, ligou K11, K11 fechou, parei de pressionar o S1. Liguei K62, preparando para retirar quem? O R2 e o R3, através do K12. Então, K12 ligou, retirei lá os resistores, parei de pressionar. Contato 71 e 72 do K6 vai fechar e vai ligar o K63, que vai preparar o quê? O acionamento do K13 quando eu pressionar novamente o S1. E aí o meu motor vai ficar na velocidade nominal dele. Então esse aqui é um comando bem interessante aí para você, por exemplo, você quer fazer uma partida escalonada de uma carga muito pesada, você aperta no primeiro pulso, a carga parte, aí você quer acelerar um pouquinho mais ela, você consegue fazer isso de maneira manual. Você também pode pensar uma comutação automática através de temporizadores. Você pressiona e a velocidade vai ser incrementada a partir de um certo tempo. Mas você usa basicamente o mesmo sistema aqui. Só que em vez de usar aqui um botão, você vai usar um temporizador para fazer essa jogada. Tudo bem, pessoal? Então, nosso comando aqui, motor rotor bobinado, é esse aqui. Parte de potência, tranquilo de fazer, e a parte do comando, um comando bem interessante. Então, até um próximo vídeo. Aguardem no canal aí que a gente vai postar uma apostila de comandos elétricos para vocês. Mais ou menos daqui uma semana, acho que essa apostila já está sendo postada aqui no canal. Lembre-se que embaixo tem os links aí para vocês baixarem essas montagens, né? Os links estão abaixo aí na descrição. Você consegue baixar lá no Google Drive. Pessoal, até uma próxima, um grande abraço e até o próximo vídeo.